Esse vídeo do canal Kealizando está sendo patrocinado pela loja Essentia.co, loja especializada em artigos aromáticos. Já pensou em deixar os seus estudos ainda mais agradável? Então, a Essentia.co é o que você procura. Eles têm difusores, home spray, sabonete líquido e velas aromáticas que, meus queridos, essa sim tem cheiro. Os links para a loja e para a página no Instagram estarão na descrição do vídeo e usando o cupom KEALIZANDO você ajudará o canal a trazer ainda mais conteúdo gratuito para a tela do seu YouTube. Essentia.co, o cheiro do conhecimento. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre Docker. Já ouviu falar? Já trabalhou com? Não? Então vamos aprender um pouco mais na aula de hoje. Simbora! Pessoal, sempre que a gente vai integrar alguma coisa de forma contínua, a gente tem que parar e pensar o que o meu projeto precisa para rodar. No nosso caso aqui, o nosso projeto de testes automatizados. No caso dos nossos testes automatizados, a gente precisa da linguagem Ruby instalada na máquina. A gente precisa de todas as gems listadas no Gemfile também instaladas na máquina. Para fazer isso, a gente precisa da Gem Bundle instalada, manualmente. A gente primeiro instala a Gem Bundle, depois a gente usa o comando bundler install para instalar todas as gems listadas no Gemfile. A gente precisa, é claro, de acesso à internet, porque senão não vai funcionar os testes. E a gente precisa ter acesso ao código. E aí também o acesso ao código pode ser feito transferindo o projeto totalmente para a máquina que será executada, ou através do Git, que é o mais correto, ter o repositório lá no GitHub, e aí todo mundo consegue baixar este projeto em suas máquinas e executá-lo conforme o necessário. E o que mais a gente precisa, Depois que a gente está com o projeto na máquina, a gente precisa executar esses testes, dar o comando para executar esses testes. E como é que isso funciona aqui para os nossos testes? O comando Cucumber, E uma última etapa seria imprimir o relatório de execução dos testes. Então, beleza. Isso é tudo que a gente precisa para que a nossa regressão de testes rode perfeitamente. Só que percebeu que para que tudo isso, para que esse conjunto rode perfeitamente, ele tem que estar instalado em alguma máquina? Pois é, na última aula a gente executou uma integração contínua usando o Jenkins no modo freestyle. Mas, querendo ou não, os testes estavam sendo executados na sua máquina ainda. Então não era uma integração contínua da forma que a gente espera e faz no mercado de trabalho. Beleza, então no nosso ambiente local não é interessante, não é legal ter uma integração contínua que dependa do nosso computador, Então quais são as opções? A gente tem duas opções que são as mais clássicas, que é colocar o nosso projeto em um servidor como a AWS e outros data centers que tem por aí. Vai depender de com qual servidor sua empresa trabalha, então a gente vai colocar ele em uma máquina de servidor. A máquina de servidor é como se fosse uma máquina igual a sua, só que 500 vezes mais poderosa, com um monte de gente monitorando e tudo mais. E quando a gente opta por trabalhar dessa forma, geralmente a gente cria dentro desse servidor uma virtual machine. O que é uma virtual machine? Uma máquina virtual. É uma virtualização de uma máquina real, onde a gente, por exemplo, cria um ambiente Windows, um ambiente Linux, ou até mesmo um ambiente macOS, conforme a necessidade do projeto que ele precisa executar, No caso de mobile, precisa de um macOS, no caso de web backend, um Windows ou um Linux. Se cria essa virtual machine, colocamos o nosso projeto lá dentro, Fazemos a integração com o Jenkins para ele acessar esta virtual machine e executar os testes dentro dessa virtual machine. Qual que é o problema de trabalhar dessa forma? O problema número 1 é que, se você é a pessoa responsável por dar manutenção nessa máquina virtual, você vai ter que ficar responsável por monitorar o consumo de memória da máquina virtual, se ela está rodando conforme esperado, atualização dos frameworks nela, da linguagem Ruby, do próprio sistema operacional. Por exemplo, estava rodando com Windows 10 e agora precisa rodar com Windows 11. Você tem que fazer esse update e fazer que tudo que estava funcionando antes funcione novamente na nova versão do Windows 11 ou até mesmo do macOS, que sempre sai uma versão nova. Então você tem que manter esse ambiente virtual. Pode ser algo muito chato e que te custe muito tempo. E o segundo problema é quando você não faz essa manutenção nesse servidor. A própria empresa de servidores, que a sua empresa contrata para manter os servidores lá, faz esse tipo de serviço. Porque aí ele vai ser bem caro. Dependendo do projeto, não vai ser viável manter sua suíte de testes automatizadas dentro desse servidor pelo custo. E aqui fica o meu momento gambiarra, minha experiência com virtual machines.
uma vez a gente precisava fazer uma integração contínua, a gente não tinha dinheiro para gastar com um servidor remoto, então a gente tinha em um dos andares da empresa um computador zerado, com a memória zerada, que só servia para rodar testes automatizados. E a gente tinha que dar manutenção nele, né? Muitas vezes ele rodava liso, legal, mas muitas vezes ele dava problema de conexão, incompatibilidade de ferramentas, então era o caos manter esse computador. Fora que conforme a empresa foi crescendo, esse computador não dava mais conta de rodar tantos testes automatizados, então já chegou ali a ter concorrência de 20 suítes automatizadas em um computadorzinho. Então a gente optou por uma saída estratégica, que na época era uma ferramenta que estava começando a surgir no mercado. Essa ferramenta se chamava Docker. Beleza, mas que raios é Docker? Docker é uma ferramenta de integração contínua que trabalha com virtualização de ambientes. Ele se assemelha bastante às máquinas virtuais, mas diferente das máquinas virtuais, eles não consomem tantos recursos. Essas virtualizações são chamadas de containers e todos os containers eles dividem entre si o sistema operacional Linux. Uma outra diferença do Docker é que você sobe um container do Docker, executa todos os testes que você precisa executar e depois a gente apaga esses containers, a gente derruba eles, fazendo assim uma economia de dados, né, uma economia de recursos de máquina enorme. Bem legal, né? Então agora que a gente já sabe o que é um Docker, um container, vamos utilizá-los para a nossa automação? Vamos fazer a integração contínua da nossa automação com Jenkins, rodando todos esses testes dentro de um container Docker. Então vamos começar instalando o Docker nos nossos computadores. A maioria de vocês, como está em começo de carreira, está iniciando agora os estudos, utiliza o sistema operacional Windows. Mas como eu disse anteriormente, o Docker ele foi desenvolvido compartilhando aí o sistema operacional Linux. E não sei se vocês sabem, mas eles são totalmente incompatíveis. E é por isso que a galera não gosta muito de utilizar o Windows quando trabalha com integração contínua. Mas a gente está em 2023, não é mesmo? A gente tem muita tecnologia para utilizar e hoje em dia a gente consegue dar um workaround para utilizar o Docker em nossas máquinas. E para fazer isso a gente tem que instalar o terminal Linux na máquina Windows. E como é que a gente faz isso? Para fazer isso a gente vai ter que abrir o PowerShell do Windows. E como é que a gente faz isso? Vai lá no ícone de Windows, clica com o botão direito, vai abrir um monte de opções. Você seleciona Windows PowerShell Admin. Você vai precisar do acesso de administrador da sua máquina para fazer isso. Quando você fizer isso, vai abrir esse terminal azul, que é o terminal do PowerShell, que é bem diferente dos que a gente está acostumado, não é mesmo? E lá dentro a gente vai colar este comando que está aparecendo aí na tela, que é o comando para instalar o WSL2. Belezinha, depois de executar este comando lá no terminal do PowerShell, você vai ver que ele instalou uma série de coisas. Para que essas alterações tenham efeito em sua máquina, você vai precisar reiniciar o seu Windows. Beleza. Após reiniciar o nosso Windows, você vai lá na barra de pesquisa dele e pesquisa por Ubuntu. Olha lá, você agora consegue ver que o Ubuntu está instalado em sua máquina. Dê 2 cliques nesse ícone aí, vai abrir o terminal preto do Ubuntu. Nesse terminal preto ele vai te pedir para você criar usuário e senha. Cria aí o usuário e a senha que você desejar. Deu Enter e o Ubuntu estará configurado. Vamos lá então baixar o Docker. A gente vai visitar o site da Docker e baixar o instalador do Windows. Next toda a vida, espera o Docker ser instalado com sucesso. Quando chegar nessa tela, ele vai falar se você quer fazer o tutorial do Docker ou se você quer pular o tutorial do Docker. Aqui eu dou um pular tutorial do Docker e é isso aí, Docker instalado em sua máquina. Toda vez que a gente for utilizar em nossos treinamentos o Docker, você precisa iniciar o Docker. Se ele não executa automaticamente na sua máquina, vai lá na barra de pesquisa do Windows, pesquisa por Docker, dá um clique nele que ele vai iniciar em sua máquina. Você vai ver o símbolo da baleinha lá em cima na barra de ferramentas do Windows. Para instalar o Docker no macOS também é bem simples, se assemelha bastante ao Windows, mas diferente do Windows, o macOS ele utiliza o sistema Unix como sistema operacional, né? Com algumas modificações aí, salvo em comparação ao Linux. Então, o que você precisa fazer é ir lá no site do Docker, baixar o Docker para macOS. Só dá uma olhada aqui, presta atenção se o seu macOS é o que usa o chip M1 ou se é o que usa o chip Intel. Então, baixe a versão correspondente ao seu macOS, arrasta o Docker para os aplicativos e pronto, instalação feita. Você vai sempre ter que abrir o Docker quando a gente for utilizar ele nas nossas aulas. Você vai ver o símbolo da baleinha lá em cima aberto, beleza? Você pode também dar um kit apertando com os 2 botões aí do trackpad e fechar o Docker.
Vamos agora instalar o Docker no Linux. Então, no Linux, para instalar o Docker, vai ser tudo através do terminal. Abra o terminal e rode este comando, sudo apt update. Este é o comando para atualizar ali o gerenciador de pacotes do Linux. Agora vamos rodar este segundo comando, que é para permitir o apt a utilizar os pacotes HTTPS. O próximo comando é relacionado às chaves do Docker, para te permitir aí uma segurança maior utilizando os containers do Docker. Após isso, mais uma vez vamos rodar o comando sudo apt update, que é para atualizar novamente o nosso gerenciador de pacotes. E agora sim, vamos de fato instalar o Docker em nossa máquina, rodando este comando que está aparecendo aí na tela para vocês. Se tudo foi instalado como esperado, você vai poder verificar qual é a versão do Docker instalada em sua máquina, rodando o comando docker --version. Agora, se você quer verificar se o Docker está rodando, se ele está em execução na sua máquina, você roda este outro comando e ele vai mostrar ali se ele está active ou não. E agora, sempre que você for utilizar o Docker no Linux, você vai ter que rodar este comando que está aparecendo aí na tela para vocês. E quando você quiser parar o Docker, você roda este outro comando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o Docker, conseguido instalá-lo em sua máquina e esteja pronto para a próxima aula, onde a gente vai fazer os nossos testes rodarem em container Docker. Pessoal, se você ainda não me segue no LinkedIn, me segue lá. O link estará na descrição do vídeo e todas as atualizações sobre o canal QAlizando eu posto primeiro lá. Não se esquecendo que este vídeo é um oferecimento da primeira patrocinadora do canal, a Essentia.co. A Essentia.co tem tudo para deixar o seu home office e os seus estudos ainda mais agradável. O link para a página no Instagram e para a página de compras oficial da Essentia.co estará na descrição do vídeo. E usando o código QAlizando, você ajuda e muito o nosso canal a continuar produzindo conteúdos gratuitos aqui para o YouTube. Beleza? Então, até a próxima!